Feche seus olhos, curve sua cabeça, vamos orar ao nosso Senhor. Santo de Israel, que canção linda e bela, e retrata a realidade das nossas vidas. Queremos muito, Senhor, fazer valer isso. Então nos auxilia e nos ajuda em nome de Jesus. Tua igreja abre o coração, na verdade continua com o seu coração aberto. E te pedimos pela tua infinita misericórdia e pelo poder do teu Espírito Santo, por favor, continua revelando-te a nós. Nós entregamos todo o nosso ser. Nós entregamos a nossa vida ao Senhor. E já consagramos a Ti nesse momento essa ministração bíblica, essa exposição da Tua palavra. E nós sabemos que por si só ela nos fala. Então usa o texto bíblico, usa, Senhor, tudo que será dito, para que no final tomemos decisões importantíssimas, decisões essas que perdurem e que mudem completamente a nossa vida. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, que fazemos a Ti e pedimos, perdoa os nossos pecados. Limpa a nossa vida, limpa a nossa mente, limpa o nosso coração. E nos dá, Senhor Deus, liberdade na Tua presença. Em nome de Jesus nós a Te oramos e por tudo Te agradecemos. Aleluia. Louvado seja Deus. Graça e paz, queridos, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Quero pedir a você que abra a sua Bíblia, por gentileza, no livro do profeta Daniel. Um dos livros do Antigo Testamento mais lidos em devocionais, mais pregados em mensagens, e com certeza você já ouviu, já passou por Daniel, e ele não lhe é uma surpresa. Nós vamos ler no capítulo 1, do verso 1 até o verso de número 6, e depois eu vou pedir que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos fazer uma mensagem expositiva, mas não expositiva desse texto. Nós vamos expor aqui alguns momentos da vida de Daniel, e é necessário que a sua Bíblia esteja aberta para que você então acompanhe os textos que eu estarei lendo aqui. Nós citaremos o capítulo 1, o capítulo 2 e depois o capítulo 6, você vai entender do que eu estou falando. É a porta, pode ficar tranquilo. É o vento, não é Jesus voltando ainda. Se fosse, será que o microfone cairia no chão? E as cadeiras ficariam vazias? É uma pergunta que precisamos levar. Você achou aí? Daniel, capítulo 1, no verso 1 até o verso de número 6. Diz assim: no 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Então o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. O rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho da sua própria mesa, na mesa do rei. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos, e depois disso, passariam a servir o rei. Verso 6 e último. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá,
Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Amém? Vamos orar mais uma vez? Colocar diante do Senhor as nossas vidas, para que Ele acalme nosso coração. Santo de Israel, mais uma vez sentimos a necessidade de nos colocarmos diante da Tua presença e pedir ao Senhor que nos dê a atenção máxima e total a tudo aquilo que vamos estar expondo aqui nessa noite. Não permita que nada nem ninguém retire de nós a atenção que precisamos dar à Tua palavra. Quero pedir, Senhor, que Teu Espírito Santo passeie nesse lugar como tem feito desde o início, para que o nosso coração seja preenchido da Tua presença e que não tenhamos dúvidas de que o Senhor continua falando conosco nessa terra. Em nome de Jesus nós a Te oramos e por tudo Te agradecemos. Amém. A forma como você olha para as Escrituras Sagradas hoje, ela faz toda a diferença. Principalmente nesse tempo que nós chamamos de agora, esse tempo presente. Esse tempo em que as pessoas estão valorizando um monte de outras coisas que não deveriam valorizar e estão deixando de lado aquilo que é primordial, que é principal, que é necessário, que é vital para as suas vidas. Há quem olha a Bíblia de algumas formas, eu queria citar algumas aqui. Primeiro, há pessoas que olham a Bíblia apenas como uma literatura muito bonita, que possui bons ensinamentos e nada mais, só isso. A Bíblia para alguns significa isso, um belo livro com bons ensinamentos. Há quem olhe para a Bíblia observando apenas e tão somente os fatos históricos. E alguns fatos, às vezes, ficam aí à margem do inacreditável. Será que isso aconteceu? Será que isso é real? Será que isso é verdadeiro? Podemos acreditar de fato nisso, mas é história, e aí? Há alguns que olham a Bíblia, que a enxergam apenas como um livro de regras. Aquilo que você precisa fazer, e aquilo que você não pode fazer. Aquilo que você precisa estar inteirado, viver e absorver na vida, e aquilo que você precisa abandonar, deixar, largar, não ter na sua vida. Há quem olhe para a Bíblia, e eu já vi isso acontecer, e acredito que a maioria aqui, como um livro mentiroso, que está com a sua ideologia ou ideologias completamente ultrapassadas. Recentemente foi feito uma assembleia, e uma dessas pessoas que estavam nessa assembleia pega a Bíblia e diz justamente isso. Eles acreditam nisso, eles acreditam nessas mentiras, isso aqui é um lixo, o problema desse povo é isso, é a Bíblia Sagrada. Isso passou em rede nacional. Há quem olhe a Bíblia com o olhar de outros, e aqui há um perigo muito grande, porque você precisa enxergar e olhar a Bíblia com conhecimento de causa. Eu me lembro que na minha adolescência, recém-convertido, lendo a Bíblia direto o tempo todo, interessado em tudo aqui, vivendo esse negócio, eu fui trabalhar em um local. E nesse local existia um homem que, quando descobriu que eu pertencia à igreja, que eu havia me convertido, a primeira coisa que ele falou foi o seguinte: rapaz, eu não acredito em nada do que está lá. A Bíblia foi escrita por homens, a Bíblia isso, a Bíblia aquilo, me fez uma relação de coisas que ele estava citando e julgando, pelas quais ele acreditava que a Bíblia não valia coisa nenhuma. E ele falou, e no final, quando ele terminou de falar, eu perguntei para ele assim: rapaz, mas me responde uma coisa aqui, quantas vezes você já leu a Bíblia? Ele disse: nenhuma. Eu disse: essa conversa está terminada. Você está falando que você não sabe, você está falando sem conhecimento de causa, você está falando através da visão e do olhar de outras pessoas. Então, nosso assunto aqui acabou. Há quem olha a Bíblia com medo, por causa das suas revelações, e o poder que ela pode nos trazer, e nos traz para a nossa época, para o nosso momento, para a nossa geração. Possuem tanto medo que dizem e decidem não ler,
Porque se não ler, não vão saber, e se não sabem, não vão ser penalizadas e julgadas por aquilo que não sabem, é uma grande mentira. Isso não existe. Mas, pastor, de que maneira então nós precisamos e devemos olhar a Bíblia Sagrada? A Bíblia mesmo nos diz isso, nos ensina, e nós precisamos olhá-la segundo a visão de 2 Timóteo 3,16, que vai dizer o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Quando nós olhamos a Bíblia Sagrada através de 2 Timóteo 3,16, nós entendemos que Deus teve um trabalho muito grande para planejar isso aqui, para montar esse negócio e deixar pronto para mim e para você. Segunda coisa, quando nós olhamos a Bíblia através de 2 Timóteo 3,16, nós temos e descobrimos que temos a oportunidade de viver todos os princípios que foram estabelecidos na vida de personagens, pessoas que vieram antes de mim e de você. Quando nós olhamos a Bíblia do jeito certo, à luz de 2 Timóteo 3,16, nós aprendemos e não desacreditamos em 3 coisas. Primeiro, Deus existe, amém? Segundo, Ele continua ao longo da história trabalhando, inclusive hoje, no tempo presente. Terceiro, Ele não desistiu de mim e de você, Ele continua nos amando. Aprendemos isso à luz de 2 Timóteo 3,16. Pastor, por que você está falando sobre essa questão? Porque você está dizendo sobre a importância que damos às questões bíblicas. Nós estamos vivendo em um tempo em que o que nós estamos mais vendo são as Escrituras Sagradas, ou os princípios que nelas estão contidas na vida de personagens bíblicos, se cumprindo. E tem muita gente deixando passar despercebido, tem muita gente olhando para o tempo, tem muita gente fazendo um monte de coisa e não está percebendo o quanto a Bíblia tem se cumprido no nosso tempo, nas nossas vidas, na nossa geração. Tem muita gente que está completamente apagada, dormindo, despreocupada, e as coisas estão passando. Eu quero pensar com vocês nessa noite sobre o seguinte tema: Daniel e seus relacionamentos, e depois eu vou falar sobre isso. Eu quero usar aqui apenas os 6 versos que nós lemos como introdução, e depois eu vou expor outras passagens como eu havia lido para vocês. Eu quero só expor esses 6 primeiros versos para servir para a gente de fundo histórico, para que a gente entenda em qual terreno nós vamos pisar e aonde nós queremos chegar. Daniel, ele aparece pela primeira vez num relato bíblico, num livro que leva o seu nome. Nós vemos esse menino aparecendo ainda adolescente e num status de prisioneiro de guerra. No ano de 605 a.C., Jerusalém é sitiada, e ela é invadida, ela é destruída, e muitas pessoas são feitas reféns aqui. Jerusalém vive em 605, um dos piores momentos da história desse povo, o povo de Israel. É interessante que a geografia bíblica diz que Daniel, como prisioneiro de guerra, ele foi levado cerca de 800 quilômetros da sua nação, da sua localidade de Jerusalém, ao lugar de moradia da nação mais poderosa naquele período, a nação babilônica, o povo babilônico. É interessante também destacar, nesses versos que nós lemos, que em chegando em Babilônia, parece que Daniel passa por uma seleção, e as características daquele menino lhe fazem ser favorecido em muitas questões. Eu queria citar algumas aqui. Primeiro, nessa seleção que Daniel passa, diz o texto que ele faz parte da realeza, da família real, da nobreza, ou seja, era um menino de posses. Os seus pais tinham posses, era um menino que tinha os recursos, então ele fazia parte da nobreza. Outra característica muito marcante na vida desse menino, passando por essa seleção, é que ele era um adolescente fisicamente perfeito e bem apresentável. O texto vai dizer também que ele sabia falar e falava muito bem. O texto vai dizer que ele era inteligente e possuía muita facilidade em aprender. E outra característica, e não menos importante,
Daniel tinha em si a capacidade de servir e servir com excelência. Essas são as características que ele apresenta e por elas ele é selecionado para estar fazendo parte do reinado daquele rei. Agora, as coisas mais importantes da vida de Daniel não estão relacionadas nesses 6 versos que eu acabei de ler para vocês, que eu acabei de expor. Eu quero expor aqui 3 momentos distintos da vida de Daniel. Capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 6. E esses momentos distintos vão tratar sobre relacionamento. Mas pastor, do que o senhor está falando? Que tipo de relacionamento? Primeiro, o relacionamento desse menino com Deus. Segundo, o relacionamento dele com o seu chamado. E terceiro, o relacionamento dele com as pessoas. Esses 3 momentos vão definir princípios preciosíssimos que ele vivia no seu relacionamento com Deus, no seu relacionamento com o seu chamado e no seu relacionamento com as pessoas. Quando a gente para aplicar isso na nossa vida, nós entendemos que é a mesma coisa. Nessa nossa caminhada cristã, nesse nosso trajeto cristão, nessa nossa vida de igreja, nessa nossa vida de estar fazendo as coisas que Deus nos pede, enfim, de estarmos envolvidos, de estarmos cultuando, de fazermos parte de um povo, de fazermos parte de uma igreja, de uma congregação, nós passamos sempre e vamos passar por esses relacionamentos, com Deus, com o nosso chamado e com o próximo. E aí então eu queria deixar aqui registrado esses 3 princípios, esses 3 momentos na vida desse menino. Eu queria que você não perdesse a sua atenção a partir de agora. No que diz respeito ao seu relacionamento com Deus, Daniel nos deixa a seguinte lição, que está no verso 8 do capítulo 1, que diz assim: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. No que diz respeito ao seu relacionamento com Deus, a primeira lição que nós aprendemos na vida de Daniel é o seguinte: existem questões inegociáveis, das quais Deus precisa ser honrado. Vou repetir. No que diz respeito ao relacionamento desse menino com Deus, ele sabia muito bem que existiam questões inegociáveis, das quais Deus precisava ser honrado. O que está acontecendo aqui? O que nós podemos destacar que não era problema para Daniel. Não era problema para Daniel cursar uma faculdade de 3 anos, porque foi para isso que ele foi selecionado. A faculdade em si não mudaria o seu coração, não mexeria no seu caráter, não mudaria a sua essência. Não é problema para Daniel estar sujeito a uma liderança pagã, a uma liderança idólatra, como era o povo que eles foi capturado. Isso não era problema para Daniel, isso não mudaria o seu caráter, isso não mudaria a sua essência. Não seria problema para Daniel conviver com pessoas de diversos idiomas, povos, língua, nação, raça, enfim, o povo babilônico estava fazendo isso, invadindo, conquistando, trazia tudo e misturava todo mundo, mesmo vivendo no meio de um monte de gente, de etnias diferentes. Isso não muda o caráter desse menino, isso não muda quem ele era, isso não muda a sua essência. O que não era problema para Daniel, ele teve o nome mudado. O chefe dos oficiais muda o nome dele, mas não muda o caráter, não muda a vida, não muda a essência, não muda o compromisso desse menino. O que era então um problema para Daniel nesse primeiro momento? E é por isso que nesse relacionamento que ele tem com Deus, ele sabia que existiam coisas inegociáveis e Deus precisava ser honrado. O que é um problema para Daniel? Tornar-se impuro cerimonialmente. Nós conhecemos e sabemos da cultura e da história do povo de Israel. Eles sabem muito bem distinguir alimentos, e alguns alimentos eles não comem. E naquele momento, chegando em Babilônia, é-lhe oferecido um banquete, o mesmo alimento que o rei estava comendo, a mesma bebida que o rei estava bebendo, só que tinha um problema. Esses alimentos que estavam sendo oferecidos a esses meninos selecionados, e foi oferecido a Daniel, eram alimentos consagrados a ídolos pagãos, a deuses estranhos. E o que significava para Daniel então?
comer esse tipo de alimento, beber esse tipo de bebida, significava sujar a sua integridade e manchar os votos que ele havia feito diante do seu Deus, porque ele era um judeu. O que significava para Daniel estar cerimonialmente impuro com esse alimento e com essa bebida? Significava uma ruptura de fé, significava pisar em cima de tudo aquilo que ele havia aprendido, de tudo aquilo que ele havia herdado com a lei, de tudo aquilo que ele havia herdado com os ensinamentos de forma oral que foi passado de pai para filho, que chega até ele. Estar cerimonialmente impuro, se sentir impuro por coisas que havia comido e bebido, isso preocupava Daniel. Talvez seja por isso que o apóstolo Paulo, na sua primeira carta, no capítulo 8, ele dedica um capítulo inteiro para falar àquela igreja o seguinte: olha, tomem cuidado com aquilo que vocês estão comendo, muito cuidado com aquilo que está passando e chegando na boca de vocês, porque muitas dessas coisas que vocês estão comendo nas festas, nessas festividades, nesses locais onde vocês estão andando e participando aí com um monte de gente que vocês são convidados a estar junto, nessas festinhas aí, tem muita coisa consagrada a ídolo. Então toma cuidado, presta atenção, porque vocês vão se tornar completamente impuros, romper aí os seus votos com Deus, o Deus Santo, o Deus verdadeiro. E aí nós aprendemos então nesse primeiro momento, que porque Daniel não negocia a sua fé e honra a Deus, Deus muda o coração de um homem ímpio. Daniel está recém-chegado, é selecionado, passa por um crivo e recebe uma ordem: você precisa se alimentar com a mesma comida e bebida do rei. Ele chama o homem, conversa educadamente e diz: olha, nós preferimos outro tipo de alimento. Diz o texto que esse homem achou graça em Daniel, porque ele honra a Deus. Deus muda o coração desse homem ímpio. Deus pode fazer isso. Deus pode mover um coração onde a gente não pode mover, porque não temos essa capacidade. Porque Daniel decide honrar a Deus com a sua vida e não negociou os seus valores. Deus honra a estratégia de comer vegetais e beber água. O homem disse: olha, eu tenho medo, eu te compreendo, eu gostei de você, rapaz, dos exilados aqui que estão em Babilônia, eu gostei muito de você, eu quero te ajudar, mas eu tenho medo, o rei pode descobrir esse negócio e me matar, eu posso perder a minha vida por causa de você. E Daniel diz assim: faça um teste, me dá 10 dias, deixe esses meninos comerem tudo, eu, Sadraque, Mesaque, Abidnego, Misael, Ananias e Azarias, nós vamos comer somente vegetais e beber água. E depois de 10 dias eles estavam mais fortes. E essa dieta foi permanecida na vida de Daniel e seus amigos, porque Daniel não negociou a sua fé e honrou a Deus. Ele continuou com a sua fé inabalável e com a sua consciência completamente limpa. Então, no que diz respeito ao seu relacionamento com Deus, a primeira lição que aprendemos sobre esse momento na vida de Daniel é que existem questões inegociáveis, das quais Deus precisa ser honrado. Amém? Amém? Segunda coisa, no que diz respeito agora não mais o seu relacionamento com Deus, mas com o seu relacionamento com o seu chamado, Daniel nos deixa uma segunda lição, que está no capítulo 2, verso 16. Daniel, capítulo 2, verso 16, diz assim: diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo, e ele daria a interpretação. No que diz respeito ao seu relacionamento com Deus, nós aprendemos com Daniel que, em segundo lugar, em situação de crise, é importante continuar servindo. Vou repetir. No que diz respeito ao meu e o teu relacionamento com Deus, no que dizia respeito ao relacionamento de Deus
com José e com o seu chamado, com o meu chamado, com o chamado que você tem, com aquilo que nós recebemos do Senhor, relacionados a chamado, em situação de crise, é importante continuar servindo. O capítulo 2 é dedicado a um momento muito ímpar e único na história desse mundo. O rei Nabucodonosor estava no seu 2º ano de reinado, e esse homem tem um sonho. O sonho foi tão forte, o sonho foi tão cruel, o sonho foi tão difícil, que ele acorda pensando nesse negócio. E a primeira coisa que ele faz é reunir os magos, encantadores, feiticeiros e os astrólogos. E diante desses homens ele diz o seguinte, olha, ele pede 2 coisas. Eu tive um sonho, e eu preciso que vocês, meus magos, meus feiticeiros, meus encantadores, meus astrólogos, me digam qual foi o sonho que eu tive. Segunda coisa que eu quero pedir a vocês, depois de vocês me falarem o sonho que eu tive, que somente eu sei que tive, vocês vão trazer a interpretação. Diante dessa questão, nós temos aí a resposta desses homens que vão dizer o seguinte, olha, mas conta o sonho para nós, para que a gente possa decifrar, para que a gente possa interpretar, para que a gente possa traduzir. Ele falou, não senhor, vocês vão descobrir o sonho que eu tive, e depois de descobrir vocês vão interpretar. E aí diante dessa realidade, aqueles homens diz o seguinte, 2 coisas ao rei, não há na face da terra homem que possa fazer isso, isso pertence aos deuses, e os deuses não habitam entre nós. Segunda coisa, que o senhor precisa saber, rei, antes do Senhor existiram reis muito mais poderosos, com muito mais nomes. O Senhor é poderoso, o Senhor tem nome, porém, nenhum rei que veio antes do Senhor pediu tal coisa aos seus súditos, aos seus servos, por isso é impossível de fazer. Diante dessa resposta, o rei fica muito chateado. E aí nós vemos aí no capítulo 2, no verso 5, e depois do 12 ao 15, ele dizendo o seguinte, olha, se vocês não me falarem, eu vou tomar uma decisão, e a decisão é essa, eu vou esquartejar vocês, eu vou cortar vocês em pedaços, e mais, eu vou destruir a casa de vocês, eu vou atrás das suas famílias, eu vou queimar todo mundo, eu vou fazer um arruaça enorme. Se vocês não me revelarem, se vocês não me interpretarem, é isso que eu vou fazer. Só que nós conhecemos a história, e o texto que lemos é quando justamente Daniel sabe disso tudo, e diz assim, acalma o coração do rei, porque eu vou estar levando essa interpretação para ele. Acalma o coração do rei, não precisa matar ninguém, porque eu vou estar me colocando à disposição do meu Deus para que ele possa trazer então essa revelação. E é interessante que Daniel, capítulo 1, verso 17, abra aí, por favor. Daniel, capítulo 1, verso 17, e eu quero e faço questão de ler esse texto. Diz assim, está no nosso projetor também. A esses 4 jovens de quem o texto está falando, Daniel, Misael, Ananias e Azarias, Azarias, Misael e Daniel, os 4. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. Então Deus deu aos 4. Os 4 Deus deu isso. Aí o texto continua e diz assim na parte B, e Daniel, além disso, ou seja, inteligência e conhecimento dos aspectos de toda a cultura, Deus deu o poder de interpretar sonhos, de interpretar visões. E é por isso então, que no capítulo 2, no que diz respeito ao chamado desse menino, ele sabia muito bem, que em situação de crise, era importante continuar servindo. Agora imagina, se Daniel tivesse parado, como muita gente parou. Imagina só se no momento de crise que nós estamos vivendo, Daniel falasse assim, não posso fazer, não vou continuar, esse negócio de igreja não é para mim, esse negócio de estar retornando não é para mim, eu quero ficar do jeito que eu estou melhor assim,
Eu vou aproveitar essa pandemia mesmo, está uma crise nova, está um monte de coisa, uma crise muito grande. O que eu vou fazer lá? Para que eu vou estar lá? Eu não quero saber de mais nada, eu vou viver a minha vida do jeito que eu quero viver. Se Daniel tivesse agido assim, desse jeito, pessoas e famílias inteiras haviam sido destruídas, destroçadas. Se Daniel tivesse agido desse jeito com negligência, ele teria feito parte da galeria dos covardes e não da galeria da fé. Quando nós encontramos em Hebreus 11, se Daniel tivesse desistido de exercer o seu ministério, a sua responsabilidade diante do Deus vivo, do Deus santo, do Deus verdadeiro, com certeza o nome do Senhor não seria glorificado e honrado em Babilônia através da vida de Daniel. E aí é inevitável a gente perguntar, no que diz respeito ao seu relacionamento com o chamado que Deus lhe deu, como é que estão as coisas? Como é que anda esse negócio? O que você tem feito com aquilo que Deus colocou nas tuas mãos e você sabe? Uma das coisas que mais nos entristecem em pleno século 21, vou dizer isso, vocês vão falar assim, mas pastor, você está forçando a barra. Estou não, o pastor Efraim sabe disso. O que mais nos entristece em pleno século 21, é gente que está na igreja e acha que responsabilidade de estar na igreja, quem tem ministério é pastor e quem canta. Se não é pastor, se não canta, não tem ministério. E aí decidem viver uma vida medíocre, desculpe a expressão da palavra, completamente travados, uma vida inutilizável pelo Senhor, porque acham que somente pastor e quem canta que tem chamado e ministério, e levam a vida do jeito que levam, sem compromisso e sem responsabilidade, em pleno século 21. No que dizia a respeito a Daniel e o seu relacionamento com o seu chamado, e ele sabia quem o havia chamado, por que o havia chamado e para que o havia chamado. Ele diz que, e ele entende que no momento de crise é hora de avançar, é hora de permanecer, não é hora de meter o pé, não é hora de ir embora, é hora de ficar firme. Eu vou te dizer uma coisa que talvez você não saiba, eu vou abandonar aqui o que eu havia escrito, e vou te dizer uma coisa que talvez você não saiba, aquilo que você recebeu do Senhor enquanto dom e talento, não é seu, não lhe pertence, não é seu, Deus lhe deu para que você use em prol do reino dEle, para outras pessoas, em favor dEle, não é seu, não lhe pertence, não tem essa pretensão. Porque Deus me olhou, porque Deus me deu a habilidade de falar, deu a habilidade de cantar. Você está errado, você está errada. O que Deus lhe deu não lhe pertence, pertence a Ele, somente do reino, é se colocar à disposição do Pai, é pedir para que Deus esteja cuidando do teu relacionamento com Ele, que é muito importante, e não abrir mão de nada relacionado ao Senhor. E mais, no que diz respeito ao teu envolvimento com o teu chamado, você tem responsabilidades. Todos nós, do primeiro aqui no altar, até o que está lá na porta, no final, todos nós temos. Então não pense que é seu, não pense que lhe pertence o dom que Deus lhe deu, o chamado que Deus tem na sua vida, nós temos. Então não pense que é seu, não pense que lhe pertence o dom que Deus lhe deu, o chamado que Deus tem na sua vida, não lhe pertence, pertence a mim, porque você precisa me abençoar, pertence ao pastor Efraim, porque precisa ser vivo ao santo de Israel, pertence ao reino de Deus, não pertence a você, não tenha essa pretensão. Pau quebrando, o rei falou, manda matar geral. Daniel falou, calma,
Deus me deu um dom. E Ele vai usar esse dom para mudar a situação. E Deus muda. Nós conhecemos a história, Deus mudou. Amém? Não estou nervoso, viu? Vale a pena sempre reforçar isso. Tem alguém que nos visita aqui pela primeira vez? Não fique com medo, tá bom? Coração mole de manteiga, choro à toa. Isso é só, então, para quê, pastor? Só para enfatizar, entendeu? Só para dizer da seriedade que é esse negócio. Mas, tranquilão, depois a gente bate a mão, tá bom? Você vai ver que eu sou tranquilo. Continuando, que a hora já foi. Gente... No que diz respeito ao relacionamento com Deus, existem questões inegociáveis, das quais Deus precisa ser honrado. No que diz respeito ao chamado, a gente aprende que em situações de crise é importante continuar servindo. Terceiro e último, e não menos importante, está no capítulo 6 do verso 10. Texto muito conhecido também, o capítulo 6 todo vai tratar de Daniel na cova dos leões. Daniel capítulo 6, verso 10 diz assim: Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Amém? Terceira coisa, no que diz respeito ao seu relacionamento com as pessoas, Daniel nos deixa uma lição valiosíssima, que é: não se preocupe com as injustiças. O justo juiz tem tudo sob controle. Amém? No seu relacionamento com o próximo, com as pessoas, não se preocupe com as injustiças. O Deus justo e santo, verdadeiro, que está sobre a nossa vida, que está sobre a nação de Israel, Ele tem tudo sob controle. Esse capítulo vai tratar de um dos momentos mais importantes da vida de Daniel. Ele já está com seus quase 90 anos. Um terceiro rei assume o comando. Ele é referendado. Esse rei divide o seu território, de poder, de governança, em 120 pedacinhos. Escolhem 3 pessoas para cuidar de 40 pedacinhos desses. Desses 3, Daniel era um. O texto vai dizer que Daniel se saía tão bem, tão bem, tão bem. Era um excelente servo, prestava conta direitinho, fazia as coisas acontecerem dos seus 40 pedacinhos, que o rei estava disposto a colocá-lo como governante geral das finanças, porque se desempenhava um bom papel, então nada mais do que justo era fazer isso. Só que mediante essa situação, os outros 2 que estavam com ele eram corruptos, gostavam de roubar, gostavam de maquiar os números, gostavam de levar vantagem, não apresentavam os relatórios certos, ou seja, não conseguiriam usufruir, roubar o rei sem que o rei soubesse. Isso levaria à morte. E por causa dessa questão da honestidade de Daniel, esses 2 homens maquinam contra ele e tentam matar de alguma forma. Tentam envergonhar, tirá-lo do cargo. Procuram na administração e não acham. E aí então eles têm uma excelente ideia, eles vão dizer o seguinte: não encontraremos ocasião para pegar esse tal Daniel, a não ser pela sua lei. Eles fazem um levantamento da vida de Daniel e descobrem que Daniel tinha 10 mandamentos sobre a vida, dos quais ele não podia abandonar. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do sábado para o sacrificar. Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás. E diante disso eles escolhem o primeiro e o segundo mandamento, e então incitam o rei a fazer um decreto.
Esses homens chegam diante do rei e falam assim, ó, nós tivemos uma ideia maravilhosa, rei. Nós queremos que o Senhor faça um decreto, um edito, que durante um mês, todas as orações que forem feitas em Babilônia sejam feitas ao Senhor, somente ao Senhor. E quem desrespeitar isso, nós preparamos ali uma cova, e nessa cova existe um monte de leões, e essas pessoas vão ser jogadas lá, destroçadas lá. Era comum, no meio pagão, e principalmente nesses impérios, que o governante, o líder, o rei e aquedário recebesse adoração. E ele então gosta da ideia, assina o decreto e publica esse negócio. Daniel fica sabendo. E aí foi o verso de número 10 que nós lemos. E quando ele sabe, o que ele faz? Nada. Ele continua fazendo aquilo que lhe era comum. Ele vai para sua casa, sobe no segundo andar, abre a janela que ficava de frente para Jerusalém, por causa da oração de Salomão, e ali derrama a sua prece diante do Senhor. Esses homens, os fofoqueiros, esperando a ocasião, vigiam e levam Daniel até o rei e falam, Daniel desrespeitou o Senhor. Nós conhecemos a história. Daniel é lançado na cova aos leões, o anjo do Senhor fecha a boca dos leões, e no dia seguinte, o rei nem consegue dormir, de longe grita, Daniel, servo de Deus vivo, você está aí? Ele diz, sim, eu estou. Deus não me achou culpado diante do seu decreto. E aí Daniel é retirado de lá. E os homens que o acusaram é lançado lá. Então, no que diz respeito ao teu relacionamento com o próximo, o meu relacionamento com o próximo, não se preocupe com as injustiças, o justo juiz, ele tem tudo sob controle. Amém? Como é que Daniel lidava com as pessoas? Vou deixar aqui algumas dicas importantíssimas de como Daniel fazia nesse trato com as pessoas. Primeiro, ele respeitava cada um indistintamente, respeitou. Você pode não concordar, você pode não gostar, mas respeite. Segunda coisa, ele jamais se deixou atingir por falsos testemunhos. Tem muita gente que fala contra a gente. Tem muita gente que levanta falso contra nós. Tem muita gente que faz um dossiê a nosso respeito. Erradas. Daniel sabia de tudo isso. Levantaram um falso enorme sobre a vida desse menino. E mesmo assim, ele não se deixou abater ou levar por isso. Terceiro, ele jamais agiu com vingança, retaliação, distinção, exclusão de pessoas. Daniel jamais fez isso na vida. Mesmo sendo atingido, mesmo sendo machucado, no seu íntimo, no seu interior, jamais ele fez de distinção, retaliação, exclusão, porque ele sabia que o justo juiz reinava, estava vivo, e se levantaria em seu favor. Hoje a gente quer resolver com as mãos. Se alguém faz alguma coisa contra nós, a gente quer resolver com as mãos. A gente exclui. A gente corta, a gente lança fora, a gente diz é lixo, não vale nada. Nós selecionamos, está quase acabando. Quarta e última coisa, como é que Daniel lidava com isso? Ele sempre permitiu que cada um trilhasse o caminho que escolhesse. Esses homens escolheram um caminho, trilharam por ele e morreram. Daniel escolheu um outro caminho, desses aqui que eu falei com vocês. E ele foi honrado pelo Senhor. Diante dessa postura, Deus sempre foi o cuidador de Daniel. Amém? Essa semana, eu parei para ver o que eu não havia visto ainda. Quero partilhar com vocês, a gente finaliza aqui para a gente orar, que o tempo já foi. Eu nunca preguei tanto assim. Há 2 anos atrás, morreu um homem nessa terra, chamado Billy Graham. O pai dele, na década de 30, reuniu um grupo de pessoas
porque eles olham para os Estados Unidos e percebem uma decadência enorme. Um lugar falido, um lugar completamente distante, longe de Deus. O pai de Billy Graham faz uma oração junto com aquele povo e mantém essa oração. E nessa oração eles pediram: Senhor, levanta um homem para mudar a história dessa nação. Billy Graham estava com 15 anos, ele nasce em 1918, então está com 15 anos aqui, na década de 30, se converte, se rende a Jesus. Interessante é que Deus responde a oração do pai dele com a vida dele. Esse homem morreu há 2 anos, como eu disse, com quase 100 anos. Sabe onde ele foi sepultado? Num local onde somente os presidentes dos Estados Unidos é sepultado e honrado. Na cerimônia de sepultamento, quem falou foi o Trump, o homem mais poderoso do mundo, da nação mais poderosa do mundo, considerada humanamente falando. Quem fez o anúncio, quem fez as honras, quem falou da vida, quem falou do valor, quem falou de como esse homem era importante, foi o homem mais poderoso da face da terra. Na cerimônia, o caixão estendido, os poderes executivo, legislativo e judiciário dos Estados Unidos prestaram honra. Foi apresentada uma coroa e cada representante daquele poder se colocava diante da coroa e estendia as mãos. E no final, o presidente todos da nação, representando a nação inteira, foi lá prestar honras àquele homem. Na plenária estava o filho, William Graham, e a família inteira. A Bíblia não fala da morte de Daniel para nós. O livro termina, a gente sabe que ele morreu. E aqui eu estou conjecturando só conjecturando, e eu posso fazer isso desde que eu não fira nenhum princípio. Eu imagino que Daniel foi muito honrado, assim como Billy Graham foi honrado. Se você não assistiu, assista, é importante. Homens que o mundo não é digno de ter, mas que Deus permita que tenha, porque nós precisamos de homens e mulheres assim, iguais a mim e a você, que não fogem na hora da batalha. Amém? Eu quero orar com você. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Como é que está o seu relacionamento com o Senhor? No que diz respeito ao teu relacionamento com Deus, como é que anda? Ah, pastor, eu preciso. Então você quer orar comigo e colocar o teu relacionamento diante do Senhor, porque hoje é noite de mudança, hoje é noite de conserto, hoje é noite de renovo, hoje é noite de mudança de vida, de direção de vida. Pastor, eu preciso orar no meu relacionamento com o Senhor. Preciso ter um relacionamento igual Daniel possuía diante do Deus vivo e santo, porque Deus não mudou. Você quer orar assim? Como é que está o teu relacionamento com Deus? Você quer colocar o teu relacionamento diante de Deus? Fica de pé aí onde você está, em nome de Jesus. Pastor, eu quero colocar o meu relacionamento diante do Senhor. As pessoas ao seu redor vão levantar. Não levante porque elas vão levantar, não. Mas levante porque você quer isso. Quer mexer e mudar no seu relacionamento com o Senhor. Tem coisas que precisam mudar. No que diz respeito ao teu chamado, aquilo que Deus lhe deu, que não lhe pertence, mas que pertence a mim, e o meu pertence a você. Como é que anda o teu chamado? Como é que está isso aí? No que diz respeito àquilo que Deus colocou na tua mão para fazer, aonde está isso? Está enterrado? Que seja desenterrado em nome de Jesus. Que todo principado e potestade caia por terra. Que tudo aquilo que tem se levantado contra a tua vida e não deixado você prosseguir, caminhar, ser aquilo que Deus quer que você seja, nas mãos dEle, porque Ele te deu um chamado, que caia por terra em nome de Jesus essa noite. Você sente a necessidade de colocar o seu chamado diante do Senhor? Fique de pé onde você está, em nome de Jesus. Pastor, eu quero apresentar o meu chamado ao Deus único e verdadeiro.
Deus me chamou para uma obra e eu preciso continuar, eu não posso negligenciar. Eu preciso permanecer com o chamado que Deus me deu diante da minha vida. Eu preciso ter a vida transformada, eu preciso ter esse chamado transformado. Eu sei para quem Deus me chamou. Eu não posso negligenciar tamanho chamado. Fique de pé onde você está, para que a gente esteja orando e colocando diante do Senhor o chamado que você recebeu e sabe que recebeu do Senhor. Fique de pé, em nome de Jesus. Terceira coisa, como é que está o teu relacionamento com as pessoas? Daniel não se preocupava com as injustiças, deixava o justo juiz resolver. Como é que está isso aí? Como é que está o relacionamento com as pessoas, com gente igual a você? Está precisando fazer o quê? Está precisando perdoar, pedir perdão? Fica de pé. Está precisando consertar? Fica de pé em nome de Jesus onde você está. E nós vamos orar ao Senhor, vamos orar ao Deus vivo. Nesse momento, feche seus olhos. Santo de Israel, nós queremos apresentar a nossa vida como um todo ao Senhor, porque nessa nossa vida temos um relacionamento com o Senhor. Nessa nossa vida recebemos um chamado do Senhor. E nessa nossa vida nós temos um relacionamento com outras pessoas. E nós precisamos aprender a lidar com elas. Em nome de Jesus. Somos únicos, um ser só. Assim como Daniel era único. Mas diante dessas 3 situações que vimos hoje, que citamos da vida desse homem, ele deixa registrado essas lições valiosíssimas para nós. Então, em nome de Jesus, nos ajuda a manter a nossa integridade diante do Senhor. Tem misericórdia. Não nos deixe abrir mão dos valores e princípios, os princípios, Senhor Deus, necessários para o reino e na nossa vida. Não nos deixe, Senhor Deus, parar em um momento de crise. Não, o Senhor nos chamou, precisamos caminhar e prosseguir. Nos ajuda a lidar com as pessoas que são tão complicadas quanto nós somos, problemáticas como nós somos, mas nos ajuda em nome de Jesus, por favor. Essa é a oração que nós fazemos a Ti. Eu quero colocar a minha vida diante do Teu altar, assim como a vida dos Teus filhos também, em nome de Jesus. Aqueles que estão em casa nos assistindo, Senhor, aqueles que vão estar se manifestando, falando alguma coisa lá no chat, então cuida de cada um deles, em nome de Jesus. Esteja abençoando essas pessoas para a honra e glória do Senhor e do Teu nome. Cuida da gente, Senhor, cuida de nós aqui, os Teus filhos, e nós Te agradecemos pela Tua infinita misericórdia. Nós louvamos o Senhor, nós louvamos o Teu nome, e fazemos isso no nome precioso e poderoso de Jesus. Amém, e louvado seja o Senhor. Você pode aplaudir o Senhor em onde você está, em nome de Jesus. Você pode se assentar. Pastor Efraim.